Evocando espíritos, o poltergeist da família Snedeker. Até onde você iria para curar um filho doente? Quanto tempo você suportaria até se dar conta de que o mal em sua forma mais primitiva está batendo à sua porta? Esta é uma história real, onde eventos inexplicáveis por muito pouco não destruíram uma família inteira. Southington, Connecticut, junho de 1986. A mudança dos Snedeker, uma família de Nova York, para esta casa na 208 Meriden Avenue, na cidade de Southington, Connecticut, parecia ser uma solução perfeita para os desafios que enfrentavam. Carmen e Oz Snedeker, junto com seus 3 filhos e um sobrinho, estavam em busca de um lugar que oferecesse tranquilidade e proximidade ao Hospital Yukon, onde o filho mais velho, Philip Snedeker, de apenas 13 anos, realizava um exaustivo tratamento contra um linfoma de Hodgkin. O peso da doença de Philip pairava sobre todos como uma sombra, e a casa, ampla e com aluguéis acessíveis, parecia ser um refúgio ideal. No entanto, a promessa de segurança e conforto logo revelou-se o prelúdio para um pesadelo. Esta é a verdadeira história que inspirou o aterrorizante filme de terror Evocando Espíritos, envolvendo um passado sombrio e uma investigação psíquica que viria a ser realizada pelo famoso casal Ed e Lorraine Warren. Para muitos, a história real é ainda mais perturbadora. O início do pesadelo. Desde o início, a casa exalava uma atmosfera peculiar. Localizada em um bairro aparentemente pacato, ela escondia uma história não revelada pelos proprietários. Foi apenas depois de se mudarem que a família descobriu o segredo obscuro do imóvel. Ele havia sido, por décadas, uma funerária. Muitos dos equipamentos funerários, incluindo uma câmara frigorífica e uma mesa de embalsamamento, permaneciam no porão da casa, como testemunhas silenciosas de um passado perturbador. Os Snedeker, no entanto, decidiram seguir em frente, ignorando os aparentes calafrios premonitórios que todos sentiam em determinados cômodos da casa. Afinal, a prioridade era a saúde de Philip. Para contextualizar, a nova casa da família Snedeker tinha 2 andares e a estrutura interna do imóvel desempenhou um papel significativo na experiência da família, já que alguns cômodos pareciam sofrer mais com as intervenções malignas, especialmente o porão, onde os eventos sobrenaturais mais intensos foram registrados. Sabe-se que o porão havia sido convertido em 2 quartos separados para os irmãos Philip e Bradley Snedeker, e este foi justamente o epicentro das manifestações paranormais. Os equipamentos funerários encontrados não foram removidos pela família e continuavam em uma área remanescente entre os quartos de Philip e Bradley. Um corredor escuro e úmido separava os quartos improvisados dos espaços que haviam sido usados para preparar corpos, e transitar pelo local era inevitável sempre que os irmãos entravam e saíam do quarto. Os relatos indicam que logo nos primeiros dias os irmãos passaram a dormir no mesmo quarto, devido a acontecimentos que iremos narrar adiante. No andar principal havia uma sala de estar, a cozinha e os quartos de Carmen e Al, os pais da família Snedeker. Este espaço, embora menos associado a eventos paranormais intensos, não estava imune às ocorrências, especialmente na cozinha durante as noites. Já no andar superior estavam os quartos dos outros membros da família, incluindo Jennifer, a irmã mais velha, e o sobrinho que vivia com eles. Apesar de mais afastado do porão, este andar também acabou sendo o palco de alguns fenômenos, especialmente relacionados a Jennifer. A princípio, a família tentou ajustar-se à nova rotina na 208 Meriden Avenue, mas a casa parecia resistir a cada tentativa de transformar aquele espaço sombrio em um lugar. O ambiente era estranhamente opressivo, quase como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia invisível, pesada e ameaçadora. Apesar dos esforços para ignorar as sensações desconfortáveis, a casa parecia viva, observando cada movimento e aguardando um momento oportuno para revelar seus segredos mais obscuros. Foi Philip,
o adolescente de 13 anos que enfrentava uma batalha árdua contra o câncer, quem primeiro notou algo fora do comum. Ele começou a relatar aparições fugazes, sombras que se moviam no canto de sua visão periférica e vozes indistintas que pareciam sussurrar seu nome no silêncio absoluto da noite. Inicialmente, Carmen e Al, preocupados com o estado emocional e físico do filho, atribuíram os relatos aos efeitos colaterais do tratamento exaustivo e à tensão que permeava a casa. Mas as manifestações tornaram-se mais persistentes e assustadoras. Philip começou a descrever figuras sombrias e deformadas, com rostos indistinguíveis, que observavam do pé da cama enquanto ele tentava dormir. Seu quarto parecia ser o epicentro das atividades, um lugar onde o medo parecia se materializar. Os relatos de Philip eram angustiantes, mas logo os outros membros da família também começaram a vivenciar experiências perturbadoras. Bradley, o filho mais novo, começou a reclamar de passos pesados que se arrastavam pelo andar superior, mesmo sabendo que ninguém da família estava lá naquele momento. No início, Carmen e Al tentaram tranquilizá-lo, sugerindo que aqueles eram sons normais da madeira do piso, mas a frequência e a intensidade dos ruídos logo os convenceram de que algo inexplicável estava acontecendo. Bradley, aterrorizado, evitava permanecer sozinho na casa e chorava à noite, dizendo que sentia algo puxando os cobertores de sua cama. Jennifer, a filha mais velha, vivia uma experiência igualmente aterradora. No meio da noite, ela acordava sentindo-se meticulosamente observada. Era como se olhares furtivos a encarassem de um canto escuro do quarto. Às vezes, ela dizia sentir violentos puxões de cabelo e um peso sobre o peito, como se algo estivesse sentado sobre ela, impedindo-a de se mover ou respirar. Os espelhos em sua parede refletiam mais do que apenas sua imagem. Por breves instantes, mostravam rostos pálidos e distorcidos que apareciam e desapareciam em flashes rápidos. A sensação de medo constante começou a afetar a sua saúde emocional, deixando-a cada vez mais retraída e ansiosa. Enquanto os filhos lidavam com o inexplicável, Carmen, a matriarca, tentava manter a compostura. Ela estava determinada a tentar proteger sua família e não deixar que o medo tomasse conta de suas ações. Mas a casa parecia decidida a desafiá-la. Portas começaram a abrir e fechar sozinhas, muitas vezes com tanta força que as paredes chegavam a tremer. Objetos do cotidiano, como chaves e utensílios de cozinha, desapareciam misteriosamente e reapareciam em lugares absurdos, como nos vãos dos móveis ou dentro das gavetas do frigorífico cadavérico no porão. O fenômeno mais desconcertante ocorreu numa manhã, quando Carmen encontrou todas as cadeiras da cozinha empilhadas de forma meticulosa no centro do cômodo, como uma escultura macabra. Ninguém na família assumiu a responsabilidade pelo ato. A energia do porão, onde estavam os restos da antiga funerária, era quase insuportável. Al Snaker, que era cético por natureza, foi quem primeiro aventurou-se a explorar o espaço. Enquanto trabalhava para converter parte do porão nos quartos dos filhos, ele descreveu sentir um frio intenso, muito além do que qualquer corrente de ar poderia explicar. Mas o que realmente o aterrorizou foram os sons. Gemidos abafados, quase como soluços, vinham de diferentes direções, acompanhados por um leve cheiro de algo químico e metálico, talvez o formol, remanescente dos antigos embalsamamentos que eram realizados ali. Al também relatou a mesma sensação de estar sendo vigiado, exatamente como outros membros da família já haviam experimentado. Ao cair da noite, Al sentiu-se tão mal que precisou sair do local, sem imaginar a verdadeira fonte de seu mal-estar. Isso tudo ocorreu logo na primeira semana na casa, e até então a família ainda não estava convencida de que algo sobrenatural estivesse acontecendo. Mesmo com o passar dos dias, a atmosfera da casa tornou-se quase sufocante. Havia uma presença invisível, mas inegável, que parecia alimentar-se do medo da família, tornando os eventos cada vez mais intensos.
As luzes piscavam sem motivo aparente, os eletrodomésticos ligavam e desligavam por conta própria, e um estranho som de risos infantis era ocasionalmente ouvido no meio da madrugada. Carmen começou a perceber que os eventos não eram apenas aleatórios, mas pareciam deliberados, como se algo ou alguém estivesse tentando comunicar sua presença, ou talvez simplesmente aterrorizá-los. A revelação. Foi durante uma conversa com vizinhos que Carmen descobriu o passado sombrio da casa. Não apenas havia sido uma funerária, mas circulavam rumores de que os antigos proprietários tinham realizado práticas obscuras no porão. Algumas histórias mencionavam profanação de corpos e rituais envolvendo símbolos ocultos. Carmen ficou horrorizada, mas agora tudo fazia sentido. A casa parecia estar impregnada por uma energia maligna que não parecia disposta a retroceder. Determinada a proteger seus filhos, Carmen começou a buscar explicações e possíveis soluções para os eventos, mas parecia que quanto mais investigava, mais a casa reagia, intensificando os fenômenos. O pesadelo estava apenas começando, e a sensação de que algo maligno havia despertado agora era quase uma certeza. Conforme os dias se transformaram em semanas, as manifestações tornaram-se brutais. Agora objetos eram deliberadamente atirados em direção aos membros da família Snedker. Portas batiam no rosto de quem tentava acessar determinados cômodos e um odor de carne em decomposição parecia impregnar-se nos quartos, apesar das inúmeras tentativas de limpeza. As entidades pareciam particularmente atraídas pela fragilidade de Philip, e a conexão com a história da casa era evidente. Após descobrirem que a residência havia sido uma funerária, a ideia de que os espíritos dos mortos poderiam estar presos ali passou a dominar os pensamentos dos Snedker. Mais especificamente, os rumores de que práticas inadequadas e desrespeitosas com os corpos haviam ocorrido no local deixavam todos em constante estado de alerta. E foi justamente Philip Snedker quem enfrentou os ataques mais diretos e devastadores do que quer que habitasse a casa em Southington. Durante as noites, ele descrevia com detalhes perturbadores os ataques das entidades e, segundo ele, não apenas o observavam, mas tentavam manipulá-lo, dominando seu corpo e sua mente. Em seus relatos, Philip falava sobre figuras sombrias que se aproximavam de sua cama, sussurravam palavras ininteligíveis e assopravam um odor fétido em seu rosto. Ele sentia um peso constante sobre o seu peito e unhas invisíveis que pareciam arranhar seus braços. Inicialmente, a família acreditava que esses eventos poderiam estar relacionados aos efeitos colaterais do tratamento de câncer, e neste período levantou-se até mesmo a hipótese de que Philip pudesse ser esquizofrênico, mas as manifestações não demoraram a afetar gravemente os outros membros da casa. Antes de buscarem ajuda com Ed e Lorraine Warren, a família Snedker tentou encontrar apoio em várias fontes tradicionais e locais para lidar com os estranhos acontecimentos em sua casa. O desespero crescente os levou a explorar diferentes meios, mas muitas de suas tentativas resultaram em frustração e descrença. A família consultou médicos e especialistas para tentar determinar as supostas alucinações de Philip, mas não encontraram nenhuma explicação médica que justificasse os eventos. Carmen, sendo uma mulher de fé, buscou consolo na religião. A família tentou interagir com líderes religiosos locais, explicando o que acontecia na casa e pedindo bênçãos ou orações. Entretanto, as respostas que receberam variavam de ceticismo a sugestões de que se tratava de uma provação espiritual ou que os fenômenos poderiam ser combatidos com orações pessoais. Alguns religiosos se recusaram a ajudar, alegando que os relatos pareciam inverossímeis. Apesar de algumas tentativas de orações em casa, realizadas por Carmen e outras figuras religiosas que ela conseguiu convencer, a situação parecia se agravar. Carmen relatou que durante esses momentos de oração, a atividade sobrenatural ficava mais intensa, como se a casa resistisse ou reagisse a qualquer intervenção espiritual.
A família chegou a procurar indivíduos que se apresentavam como médiums ou especialistas em fenômenos sobrenaturais. Um médium local visitou a casa, mas sua análise foi inconclusiva. Ele descreveu a presença de energias pesadas, mas não apresentou uma solução definitiva para a situação. Isso apenas aumentou o desespero da família, que já estava à beira do colapso. Foi nesse momento que os Snaker cruzaram o caminho de Ed e Lorraine Warren, os demonologistas mais famosos da época. Conhecidos por investigações notórias, como o caso de Amityville, os Warren aceitaram o chamado dos Snaker e visitaram a casa em 1988, pouco mais de 2 anos após os primeiros relatos sobrenaturais. Ao chegar à residência, Lorraine Warren, que é médium sensitiva, imediatamente constatou uma presença opressora no ambiente. Mais tarde, ela descreveu a casa como um poço de energia negativa, afirmando que as paredes pareciam vibrar com a presença de algo profundamente maligno. Ela viu sombras que espreitavam nos cantos e relatou a sensação constante de ser observado. Lorraine disse que algumas dessas sombras possuíam formas humanoides, enquanto outras eram massas amorfas que exalavam odores insuportáveis. Ed Warren, por sua vez, estudou a história da casa e concluiu que o local estava infestado por entidades demoníacas. Ele argumentava que a antiga funerária havia absorvido uma energia negativa ao longo dos anos, especialmente devido aos rumores de profanação de corpos e possíveis rituais realizados no porão, onde ainda restavam equipamentos funerários. Essa energia teria atraído presenças malignas, que agora se alimentavam do medo e da vulnerabilidade dos Snaker. A investigação. Os Warrens começaram uma investigação intensiva, durante a qual coletaram depoimentos, gravaram eventos estranhos e analisaram o comportamento das entidades. Philip relatava uma escala nos ataques sobrenaturais, afirmando que as entidades pareciam estar tentando afastá-lo de sua própria consciência. Ele descrevia vozes que insistiam para que ele se entregasse a elas, como se quisessem controlar completamente seu corpo. Durante esse período, ele apresentou mudanças de comportamento que os Warrens atribuíram a uma tentativa de possessão. Os outros membros da família também passaram por episódios assustadores. Carmen Snaker, a matriarca, relatou que as entidades assumiam formas grotescas, como rostos desfigurados e figuras que rastejavam pelas paredes e até no teto de seu quarto. Ela descreveu a sensação de ser tocada por mãos geladas enquanto dormia, e frequentemente acordava com hematomas inexplicáveis. Al, o patriarca, sentia-se atraído para o porão, como se algo o empurrasse para lá. Ele descreveu uma sensação de absoluto desespero sempre que descia as escadas. O porão parecia ser o epicentro dos fenômenos. Lorraine relatou sentir uma presença especialmente poderosa ali, algo que ela acreditava ser um espírito dominador ou uma entidade demoníaca de alto nível. Durante uma das sessões de investigação, Ed ouviu gemidos que ecoavam no ambiente, mas que não tinham origem física. Diante da gravidade dos eventos, os Warrens concluíram que a única solução seria realizar um exorcismo na casa para purgar as forças malignas. Este não foi um processo rápido ou simples. Os Warrens chamaram o padre que os auxiliava em outros casos para conduzir o ritual. Durante o exorcismo, que ocorreu no final de 1988, Carmen relatou que a atmosfera na casa tornou-se insuportavelmente pesada. O ar parecia vibrar e todos os presentes sentiram um calor intenso, mesmo em pleno inverno. Conforme as orações avançavam, objetos começaram a se mover pela casa. Portas batiam sozinhas e os gemidos no porão tornaram-se gritos, como se algo estivesse resistindo à expulsão. Lorraine descreveu uma explosão de energia quando o ritual terminou, afirmando que era como se uma força tivesse sido arrancada da casa. Após longas sessões de exorcismo, os Warrens declararam que a casa estava limpa. No entanto, o trauma era irreversível na vida dos Snaker. Eles decidiram se mudar logo depois,
incapazes de continuar vivendo na casa. Carmen, anos depois, descreveu o período como um pesadelo vivo. Em entrevistas, ela afirmou que sentia o peso da culpa por ter levado sua família para aquela casa e um profundo alívio por terem conseguido escapar com vida. O caso ganhou notoriedade em 1992, quando foi publicado o livro In the Dark Place, escrito por Ray Gerton, com base nos relatos dos Snedeker e dos Warrens. A obra detalhava os eventos horríveis que a família enfrentou, mas também gerou controvérsias. O próprio autor, em entrevistas posteriores, sugeriu que foi pressionado a dramatizar os acontecimentos, o que lançou dúvidas sobre a veracidade de certos detalhes. Mesmo assim, os Snedeker e os Warrens sempre defenderam sua narrativa. Eles insistiram que os eventos foram reais e que a casa estava, de fato, infestada por forças demoníacas. Lorraine Warren, até sua morte em 2019, mantinha sua posição de que a casa em Southington era um dos lugares mais assombrados que ela havia investigado. Independentemente das opiniões, o caso dos Snedeker permanece como um dos mais famosos da história do paranormal. Ele é frequentemente citado como um exemplo do impacto psicológico que uma situação extrema pode causar, mesmo nas mentes mais céticas. E hoje, quase 4 décadas depois, a casa na 208 Meriden Avenue continua de pé e é habitada por novos moradores que não relataram experiências paranormais. Para alguns, isso é uma prova de que os eventos foram exagerados ou fruto de estresse emocional. Para outros, significa que o exorcismo realizado pelos Warrens foi eficaz em banir as forças malignas que habitavam a residência. E você, acredita nos relatos da família Snedeker? Ou tem uma outra teoria? Adoraríamos ouvir sua opinião. E se gostou deste vídeo, por favor inscreva-se e não esqueça de deixar o seu like. Esperamos vê-los em breve. Até lá!